Fala pessoal, tudo jóia? Vou aproveitar que terminei de fazer uma meditação agora há pouco, junto com uma pessoa, e é sempre legal a gente estar percebendo algumas coisas, né? Tentando deixar isso mais claro, mas sem causar medo, sem causar pânico. Tem muita gente relatando nesses momentos que estão sentindo mais energia de fadiga, como se o tempo passasse muito rápido, ou criam muita ansiedade, muita depressão, muita coisa assim. E isso tem, claro, né, tem as causas físicas, tem a ver com a nossa rotina, com a nossa alimentação, com toda essa ansiedade, esse medo que a gente vive na sociedade hoje em dia, principalmente no Brasil e países similares, mas isso não em relação aos outros, é em relação a gente mesmo, né? Que a gente cria isso no dia a dia com a rotina que a gente se coloca. Então, em 2011, se não me engano, tem isso por escrito. Se vocês pegarem nas minhas redes sociais, eu deixei isso por escrito. Mais ou menos 10, 11 anos atrás, ou mais até, não lembro mais certinho quando, já havia sido comentado, já havia explicado algumas coisas. Na época eu nem gravava vídeo. Mas sim, a Terra passa por transmutações, a gente passa por ciclos, vai continuar passando. Mas a única forma que a gente tem de sair desse tipo de sofrimento, desse caos, desse medo todo, é a gente buscando, a partir de uma oração, de um mantra, de uma prece, de andar na natureza, tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, e principalmente cultivando um caminho de virtude, a gente consegue sair um pouco desse mar que está mudando. Naquela época eu escrevi uma coisa, né? Eu não tenho conhecimento técnico, eu não sou físico, biólogo, químico, nada dessas coisas. Então, quando eu falo pelas coisas que eu estudo, que eu pratico, que são artes internas, principalmente de linha oriental. Entre outros estudos que faço, claro, as minhas próprias realizações dentro dos métodos. Mas a gente sabe que o mar, a água, que é um segundo elemento, né? Se a gente for pensar na natureza, que mais rege a terra é depois do ar. Tudo tem ar, depois tudo tem água e depois tudo tem terra. Se a gente for pensar nesses ciclos e pensar no ciclo dos elementos, sempre que a gente descompensa um elemento, se a gente for estudar pela natureza interna das coisas, os ciclos de geração, os ciclos de destruição e o ciclo de sustentação, que é a trindade, que a gente chama isso de trindade alquímica, em algumas linhagens antigas, mas que quando a gente coloca essas palavras gera um misticismo e um monte de gente falando besteira. Todo elemento tem o seu ciclo de geração. Se vocês pegarem isso pela medicina chinesa, isso fica bem claro. E na natureza é a mesma coisa. Sempre que a gente destrói a natureza, mais consegue sustentar, ela acaba se descompensando. E isso, no mar, são as correntes marítimas, que, por consequência natural da Terra, que é quem fornece mais oxigênio é o próprio mar, né, por causa das algas e tudo mais, quando a gente aumenta o volume de água doce em relação à salgada, isso descompensa as correntes marítimas e o fluxo magnético da Terra muda, que o mar é como se fosse um grande gerador de eletricidade, que é basicamente água e sal se movimentando constantemente em atrito. E isso gera muito magnetismo, né? Então, sim, o que a ciência já sabe, o que os mestres já falavam, o que já existe no estudo das yugas, que são os ciclos cósmicos, que a gente estuda por outras linhagens também, assim como os ciclos cósmicos galácticos, essa coisa toda, a Terra passa por épocas, de 12 em 12, 26 em 26 mil anos, enfim. Tem uns ciclos que a gente arredondando o número, seriam ciclos menores de aproximadamente 2 a 3 mil anos, depois ciclos médios de 4 a 5 mil anos, 12 mil anos, 26 mil anos, assim sucessivamente. Até um ciclo desse sistema solar de aproximadamente 15 a 40 mil anos. Então, cada ciclo desse tem regências energéticas, né? E a Terra também tem a sua regência energética, como um grande corpo, que o pessoal chama hoje de Gaia, Urântia, já chamaram de Tiamat, de Shan, já teve um monte de nome a Terra. E cada geração vai criando aí um nome. O fato é que, do mesmo jeito que a gente está vestindo um corpo humano, a gente chama uma energia que veste um corpo humano, o pessoal chama de alma, uma energia. Existe uma energia que veste o corpo de terra, uma energia que veste um corpo dos animais, que veste um corpo de galáxia, que veste um corpo de universo. Isso é tudo plano manifesto. Plano e manifesto, não adianta a gente explicar aqui. O fato é que toda energia transmuta e transmigra a si mesma, corpo após corpo, vida após vida. Então, conforme o eixo da Terra vai voltando a se verticalizar, por causa de toda aquela questão de alteração do que foi feito em ciclos anteriores, enfim, da explosão de planetas próximos que afetaram a órbita da Terra, da questão da trazida da Lua para cá, tem toda essa parte histórica que eu já deixei, inclusive, comentado em alguns vídeos anteriores.
Mas que eu queria deixar aqui um pouco mais claro para as pessoas não se preocuparem ou terem medo disso. Porque muitos dos que estão encarnados hoje em dia já viveram isso aqui ou em outros locais também, né? Em outros planos, planetas, dimensões, não importa. O nosso subconsciente traz memórias antigas, só que como algumas experiências acabam sendo ruins, isso gera medo. E esse medo gera densidade, e essa densidade acaba trazendo consequências físicas. Então, conforme o eixo da Terra vai verticalizando, as correntes marítimas estão alterando, o fluxo magnético da Terra afeta o tempo, a nossa percepção de tempo, não em relação ao relógio. O relógio, claro, né, vai continuar rodando da mesma forma, mas a nossa percepção de tempo vai mudar. Então, tem muita gente que está tendo tontura, vertigem, labirintite, essa coisa toda, porque quando se mexe no magnetismo, como a gente não... Os corpos humanos normais de hoje em dia, as pessoas não são treinadas para sentir a natureza, sentir o céu, sentir a energia, sempre que afeta o campo cerebral do corpo, a corrente magnética, por causa da nossa água interna, correlação de água com água, né? Aí é para quem já estuda a parte de alquimia mais pesada, mas quando a gente faz as correlações dos elementos internos com o interno, obviamente, se a gente não aprende a equilibrar o interno, o externo vai afetar a gente muito mais. Por isso que a gente pratica tanto, e quanto mais a gente passa por momentos difíceis, mais a gente pratica. Seja o método que for, do que você conheça, mas quanto mais a gente pratica e tem realização nos métodos, menos interferência externa a gente sofre, tanto em relação às questões astrais como ancestrais. A gente vai aprendendo a limpar e trabalhar isso de uma forma compassiva, seguindo um caminho de virtude. E quando a gente fala de caminho do meio, caminho de Buda, de Cristo, essa coisa toda, não é um caminho sem fim. Não é o que muita gente vende por aí, que é um caminho que não leva a lugar nenhum. Eu já escutei essas coisas. Talvez as pessoas que falam isso não entenderam o que significa caminho do meio. Não é não decidir ficar em cima do muro, muito pelo contrário. O caminho do meio é a mesma coisa que Cristo falava de amor. O caminho do meio é um caminho de harmonia, de fraternidade, de compaixão, de autorrealização, para que você se torne um Buda, um Cristo, e não se torne um imitador de alguém. Então, quem acha que isso não leva para lugar nenhum, talvez não tenha entendido muito bem, ou eu não entendi muito bem, né? Não sou dono da verdade, mestre nem guru de ninguém. Mas o fato é que o nosso corpo sofre alterações, e conforme a Terra vai alterando, a gente passa por alterações também. Por isso que a gente vê tantas mudanças, né? A gente pegar 200 anos atrás, 2.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, os corpos vão mudando, a fisiologia vai mudando. O fato é que a gente evoluiu muito tecnologicamente nos últimos anos, principalmente nos últimos 50, 100 anos, evoluiu mais do que talvez em 2, 3 mil anos, mas evoluiu tecnologicamente, né? Mas em relação a amor, fraternidade, compaixão, não evoluiu, pelo contrário, deu 2 passos para trás. Vê-se a situação toda atual, e é por isso que a gente vê todo esse caos também, né? Fora tudo aquilo que é manipulado, aquilo que é imposto por seres escusos, trevosos, em relação à sociedade, que tenta sustentar esse medo, esse caos, essa coisa toda, a gente, enquanto cultivador de um caminho, de uma busca interna, de uma autorrealização, a gente tem que se ajudar e ajudar as pessoas a compreender isso, porque vai acontecer muita coisa, isso é um fato. Só que eu dizer isso não vai mudar a situação de ninguém. As pessoas têm que buscar esse cultivo, buscar essa realização. Porque a hora que você busca e realiza, o corpo morre, mas a alma nunca. O fato é que se você fica só pensando em coisas ruins vão acontecer, com ou sem você querer, assim como coisas boas. Os ciclos mudam, nosso corpo muda. As pessoas não são as mesmas assim que respiram, de novo, porque o corpo todo já mudou, elas nascem e morrem o tempo todo. Só que a gente tenta manter no tempo as nossas memórias e percepções do que é real ou do que é ilusório. Então a gente solta essa coisa toda, né? Tira o surto interno e tenta acalmar um pouco a mente, buscando naquilo que acredita, pelo menos numa oração, ou numa prece, ou numa prática, em algo que você conheça. Um pilar de sustentação para que você consiga passar por toda essa situação sem sofrer tanto. Não tenham medo dos esquizotéricos, de todo esse pessoal místico que fala um monte de coisa esquisita. Cultive algo bom e produtivo. Se ajude e ajude as pessoas. Porque a hora que o corpo estiver aqui, mas vai sorrindo, né? E não sofrendo, e não tendo medo. O medo arrasta a nossa energia para coisas que não são boas. Então, onde a sua intenção estiver, é onde você vai estar. Certo? Um abraço, tudo de bom.